Amém. Eu quero falar com você sobre o maior milagre. Milagre é milagre. Milagre é alguma coisa sobrenatural, certo? Alguma coisa fora do natural. Então, milagre é tudo milagre. Tudo é milagre quando é milagre. Mas eu quero falar o que talvez eu poderia dizer que é o maior milagre. E você vai entender no decorrer da palavra. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 4. E vamos entender, irmãos, essa palavra, porque a palavra tem o potencial de fazer diferença na nossa vida. Um dia, quando o rei Agripa estava ouvindo Paulo, o apóstolo Paulo preso, Paulo prisioneiro, falando das coisas do reino dos céus, falando de Jesus Cristo para o rei Agripa, o rei fala: olha, Paulo, quase que você me converte, por pouco você me converte. E Paulo fala: olha, rei, quisera eu que por pouco ou por muito você fosse igual a eu, exceto por essas cadeias que me prendem. Paulo preso, ele era mais livre do que o rei. Aleluia. E Jesus quer libertar você essa noite. Então, vamos contextualizar aqui em Lucas capítulo 4, em que Jesus foi batizado. Se você depois pega Lucas, aí você vai pegar essa sequência. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Na mesma hora o Espírito Santo toma Jesus e leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí já está em Lucas capítulo 4. Jesus foi cheio do Espírito Santo ali no Rio Jordão. Depois o Espírito Santo o leva para o diabo para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo leva ele fica 40 dias, 40 noites no deserto. E ele passa a ser provado, tentado pelo diabo. Ele expulsa o demônio. Está escrito: só o Senhor Deus servirá, só a Ele amarás. E Jesus volta então e ele vai para Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré, ali onde ele nasceu, ali onde todos conheciam seu pai, José, o carpinteiro, sua mãe, seus irmãos. E ali Jesus entra numa sinagoga, ele pega o rolo da lei, porque era o rolo, né, que eles liam, e ali onde estava Isaías, Jesus lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. E todos os olhos ficaram fitos nele. Ele disse: hoje essa escritura se cumpre. Eles se escandalizaram, eles falaram: mas esse aqui é o filho do carpinteiro, como assim? O que é isso? Então, faz alguns sinais aí, mostra. E Jesus fala: vocês vão dizer: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Porque Jesus tinha vindo de Cafarnaum, foi para lá, fez alguns sinais em Cafarnaum, e ali ele não fez sinal nenhum. E se escandalizaram nele, quiseram lançá-lo de um precipício. A gente, quando vai lá para Israel, a gente visita Nazaré e vê que é uma cidade montanhosa e tem um precipício de onde eles queriam lançar Jesus. Jesus passou pelo meio deles, não puderam lhe fazer nada, como se ele passasse invisível. Ele volta para Cafarnaum, onde Pedro morava. Pedro, André, Tiago, João moravam em Cafarnaum. Ele volta para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele começa a fazer grandes sinais e maravilhas. Ele liberta o endemoniado de uma sinagoga, dentro de uma sinagoga. E aí a gente vai chegando agora. E saindo da sinagoga, Jesus vai para a casa da sogra de Pedro. Pedro era casado. Quem aqui é casado sabe, como diz a Bíblia, né, que quem é casado cuida da sua esposa e das coisas terrenas. E o solteiro pode se dedicar a cuidar somente das coisas de Deus, não é? Diz a palavra. Pedro era casado. E Jesus vai até a casa da sogra de Pedro, porque ela estava enferma.
Então Jesus está começando o ministério, já fazendo grandes sinais, grandes milagres, e não tem nenhum discípulo ainda. Então vamos agora para Lucas 4:37. 4:37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, onde ele tinha curado o endemoniado, ele entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se, repreendeu a febre, ela foi curada na mesma hora. E aí o que aconteceu? Todas as pessoas da cidade, da região, trouxeram todos os enfermos que havia e vieram na porta da casa, e ele curou todos. Ele ficou o dia inteiro curando, até a noite, curou todos. Depois disso ele saiu, voltou a percorrer a região da Galileia, curando, fazendo milagres, 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 curas. Mas o mais importante, Jesus não tinha feito ainda, o maior milagre. Pensa bem, se Jesus tivesse vindo e feito tudo isso que ele fez, e ele voltasse para o céu depois de 3 anos, que foi o que ele fez, tudo teria terminado. Talvez alguém tivesse registrado em um livro, e algumas pessoas hoje em dia leriam esse livro e outras pessoas nem leriam. Não é? Teria acabado tudo. Tinha alguma coisa muito importante na missão de Jesus que ele tinha que fazer. Qual é? Para que a coisa seguisse, ele tinha que fazer discípulos, ele tinha que transformar vidas, ele tinha que transformar vidas. Ele tinha pouco tempo, ele sabia o tempo de vida que ele tinha, ele teria 3 anos, ele sabia. E nesses 3 anos ele precisava deixar semente. Ele falou, olha, é necessário, se o grão de trigo não morrer, ele não germina, mas se o grão de trigo morrer, ele frutifica. Era necessário que Cristo morresse para que muitos cristãos nascessem, pessoas transformadas. Porque os curados, eles iam embora. Jesus mesmo conta uma passagem que 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer. Amém? Então faltava ele começar a fazer o maior milagre que é transformar uma cabeça dura de um ser humano, transformar os pensamentos impuros de um ser humano. Ele já tinha ido na casa de Pedro, lembra? Ele passou pela casa de Pedro. Por que será? Você acha que foi por acaso? Nada é por acaso. Você acha que você está aqui por acaso? Não é por acaso. Você que está aqui assistindo, você acha que é por acaso? Não é por acaso, tudo tem um propósito. Eu ouso dizer que Jesus está de olho em você, porque Ele te ama. E Jesus estava de olho em Pedro, Pedro nem sabia. Ele passou por Cafarnaum, ele depois voltou para Galiléia. Se você vê aqui, pregava nas sinagogas da Galiléia, no versículo 44, mas depois ele volta lá para Cafarnaum. E aqui ele vai começar a chamar os primeiros discípulos. Mas entenda, não é só chamar o discípulo. Não é assim, não é fazer um vestibular. Vamos fazer um vestibular, quem quer ser meu discípulo? Ele escolhe, ele fala, se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que negar tudo, vai ser uma mudança na sua vida. Você quer ser meu discípulo? E aí era um processo. Então agora sim, veja aqui, Lucas 5. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Já tinha uma multidão que o seguia, ele já tinha fama, ele curava, ele expulsava demônios, ele fazia milagres e milagres e milagres. Então a multidão já seguia Jesus, mas era a multidão que vem e a multidão que vai. Então ele está ali, na beira do lago, daquele lago onde tem Cafarnaum, que a gente visita quando vai para lá. E Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Pedro, onde ele já tinha ido na casa do Pedro, uma outra ocasião, não é? Curou a sogra dele. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. 2 barcos. Você sabe de quem eram esses 2 barcos? Pedro e André, 2 irmãos, e o outro, Tiago e João. Os primeiros 4 discípulos foram esses 4 pescadores. Eles eram sócios, eles trabalhavam juntos. Cada um tinha um barco. Pedro e André, Tiago e João. Jesus primeiro curou, fez milagres, ele mostrou quem ele era, o poder dele. Agora ele volta em Cafarnaum para começar o maior milagre, transformar vidas. Eu nunca pensei que fosse possível mudar a minha vida, mas eu posso dizer para vocês que Jesus mudou a minha vida. A última coisa que eu faria no mundo era ser pastor. A última coisa que eu faria no mundo é subir num púlpito com microfone para falar um monte de gente. Tímido, introspectivo, cuidar das minhas coisas. Mas Jesus, Ele começou uma transformação em mim. Eu quero dizer, Ele está de olho em você, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Jesus te ama. E porque Ele te ama, Ele quer mudar você, Ele quer fazer você ser melhor. Amém? Então Jesus está ali na praia, Ele está ensinando a multidão, Ele está pregando, daí Ele entra no barco de Pedro e fala, olha, por favor, rapaz, você pode afastar um pouco o barco da praia? O Pedro parou de lavar as suas redes, deixa Jesus subir, Jesus então do barco de Pedro, um pouco mais distante da praia, aquela multidão, ele ensinando as coisas do reino dos céus. Eu imagino que a ida de Jesus na casa de Pedro não tocou Pedro, senão Pedro já estaria seguindo ele. Pedro estava pescando. Eu imagino que quando Jesus estava na praia ensinando, e não por acaso Jesus estava na praia perto do barco de Pedro, eu imagino que Pedro não estava nem aí para o ensinamento de Jesus, porque ele continuava consertando as redes. Jesus entra no barco de Pedro, Jesus estava de olho em Pedro, assim como Ele está de olho em você. Entrou no barco de Pedro e pediu para Pedro, e Ele ensina a multidão de dentro do barco de Pedro. Eu imagino que Pedro ainda não estava prestando atenção. Sabe quando a gente é muito importante? Pedro era empresário, Pedro tinha o que fazer, ele era pescador, ele tinha que cuidar da vida dele, ele tinha uma família, tinha a esposa, tinha a sogra. E esse falador aí está falando de coisas... Está certo que ele faz uns milagres, mas o que eu tenho a ver com isso? Você já pensou assim na sua vida? O que eu tenho a ver com isso? Amém, irmãos? E quando acabou de falar, Jesus acabou de ensinar, de ministrar, disse a Pedro, agora faze-te ao alto mar, lance as vossas redes para pescar. Pescador. Vamos pescar então. Versículo 5, respondendo Simão Pedro, amém? Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, todos chamam de mestre, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. É quase um desafio. Eu sou pescador, eu entendo, já pescamos a noite inteira nessas águas aqui, a gente pesca à noite, não pesca de dia, mas já que o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Sabe quando você desconfia de Jesus? Sabe quando eu ouvia falar de Jesus, mas não abria a Bíblia? Por que eu não abria a Bíblia? Porque me disseram que era antiquado, era inadequado, que as traduções foram alteradas. Então eu lia Bhagavad Gita, eu lia os Vedas, eu lia vários outros livros, não lia a Bíblia. E quando alguém me falava de Jesus, eu falava, sim, sei, tá. Era assim, Pedro. Tá bom, já que o senhor está falando, eu vou jogar a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes.
e rompia-se-lhes a rede. Agora guarda isso aí, rompia-se-lhes a rede, isso é importante. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, André e João, para que fossem ajudar, porque só o barco dele estava pescando, certo? E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique de tanto peixe que os dois barcos pegaram. E vendo isso, só agora Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Como se Jesus não soubesse. Jesus conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos, Ele sabe o que você fez hoje, Ele sabe até o que você vai fazer amanhã. Senhor, olha, o Senhor nem devia ter entrado no meu barco, eu sou um homem pecador, Senhor. O Senhor não sabe com quem que o Senhor está lidando, Jesus sabe, mas Jesus estava de olho em Pedro. E agora, finalmente, ele captou a atenção de Pedro, amém? Quando você finalmente dá atenção para Jesus, Ele pode começar a agir na sua vida. Ele diz que o são não precisa de médico, Ele veio para os doentes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão saciados. Quando você percebe que você precisa de Jesus, aí você recebe de Jesus. Então ali, Pedro finalmente reconheceu que Jesus Cristo é algo especial. Ele nem é digno de estar com Jesus, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também, o espanto, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. E deixando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ali eles começaram a seguir Jesus. Irmãos, Pedro era casado. Certamente ele conversou com a sua esposa, falou: amor, alguma coisa especial aconteceu? Lembra aqui já estou eu inventando. Lembra do Jesus, aquele que veio na nossa casa, que curou a sua mãe. Então, sabe, dos milagres todos que ele tem feito. Então, mas fala, Pedro, o que está acontecendo? Então, mas sabe o que aconteceu? Ele estava no meu barco e eu não tinha pescado nada. E fala logo, Pedro, o que aconteceu? Então, eu vou com ele. Vai para onde, Pedro? Eu não sei. Ele falou que ele vai me ensinar a pescar homens. Eu não sei bem o que quer dizer isso, mas eu preciso ir com ele. É alguma coisa grande, é especial. Meu Deus, eu vou com ele, tudo bem? Certamente ele conversou com a sua esposa, certamente ela concordou com ele. E eu creio que Deus permitiu que ele se ausentasse da sua família por um tempo. Deus permitiu, porque Deus me ama, porque Deus queria que um dia eu me salvasse. Porque se eu não fosse por Pedro, talvez a palavra não tivesse chegado até nós. Se não fosse por André, por Tiago, por João, a palavra não tivesse chegado para nós, amém? Porque eles deixaram tudo e por 3 anos eles foram com Jesus. Porque depois de 3 anos, Jesus falou para eles: agora, filhos, é com vocês. Alguém paga o preço para que alguém seja abençoado. Já pensou nisso? Mas aqui Jesus está começando um milagre na vida do Pedro. Você sabe como é que era Pedro? Pedro era, a gente fala temperamento sanguíneo, ele era impulsivo, explosivo, ele era um pouco nervoso, ele às vezes falava sem pensar, mas Jesus, ele começou a trabalhar na vida de Pedro. Eu quero falar para você, irmão, um milagre de uma cura, de um paralítico, ela pode ser instantânea, ou não, mas pode ser instantânea. A cura de um cego pode ser instantânea. Mas a transformação de uma vida humana, esse milagre da transformação de uma vida humana, ela é um processo. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la, até quando? Até o dia de Jesus Cristo.
A obra que Ele começou na minha vida quando eu tinha 20 anos de idade, Ele é fiel para completar essa obra até o dia de Cristo. No meu caso, o dia de Jesus Cristo, isso está em Filipenses, né? O dia de Cristo na minha vida, ou é quando eu parti para a glória e me encontrei com Ele, ou se Ele voltar enquanto eu ainda estiver vivo e serei transformado e arrebatado e encontrarei com Ele nos ares. É o dia de Cristo. Mas o certo é que a boa obra que Ele começou em mim, 40 anos atrás, Ele vem trabalhando, Ele vem moldando esse barro aqui. Você entende? A boa obra que Ele começou em você, Ele há de completar até o dia de Cristo. Se você deixar, se você não sair do processo, porque o Pai molda o barro, põe para provação na fornalha, tira, molda mais um pouco, põe de novo na fornalha, e você vai sendo provado e moldado. Amém? Não é? Então, se você não desistir, Ele vai trabalhando. Ele começou a trabalhar na vida de Pedro. Ali começou um grande milagre. Pedro, André, Tiago e João começaram. Logo depois Ele chama o Mateus, depois Ele chama o Natanael, e assim, Ele foi chamando homens, e foi fazendo o milagre da transformação. Pedro tinha um grande potencial, e Deus sabe o potencial que você tem. Eu nunca imaginei que eu tivesse algum potencial, sinceramente. E não digo ainda que tenha, mas a gente também não tem que reconhecer que algumas coisas têm sido feitas, não é? Através da minha vida. Mas eu penso, imagina eu, quem sou eu? Quem era Pedro? Aí o que Jesus fez? Jesus levou Pedro no Monte da Transfiguração, só Pedro, Tiago e João. Jesus levou Pedro, Tiago e João, os três, quando Ele trouxe a Talita de volta à vida. Jesus levou só os três no Getsêmani, quando Ele foi orar. Ele participou dos milagres coletivos, Ele participou das 2 multiplicações dos pães e dos peixes, Ele participou de todos os outros milagres que Jesus fez, mas Ele, Tiago e João, participaram de coisas que só eles participaram. Você percebe como Jesus está trabalhando na vida de Pedro? Amém? Ele está investindo na vida de Pedro, porque Ele sabe o potencial de Pedro. Pedro é importante. Está acontecendo um milagre aqui. Até que a gente chega em Lucas 22. Olha que pulo, vamos de Lucas 5 para Lucas 22. Vamos lá? A vida de Pedro se passou. E a gente chega em Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que é isso? Pedro, Satanás pediu a tua alma, ele quer peneirar você como trigo. Por que será que justamente Satanás pediu para Deus que queria tocar na vida de Pedro? Aliás, você sabia que o diabo não pode fazer nada contra você se não pedir permissão para Deus? Satanás não pode fazer nada na vida de Jó sem primeiro pedir permissão para Deus. Porque se a sua vida foi comprada por Jesus Cristo, você não se pertence mais, você pertence a Ele, você pertence a Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, Satanás não pode fazer nada com você sem pedir autorização para o teu Senhor. Amém? Isso é muito importante. E Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Isso também é muito importante. Então, Jesus fala: Pedro, o Satanás pediu para espremer você. Ele quer peneirar você como se peneira o trigo. E eu sempre gosto de explicar, porque como é que se peneirava o trigo? Punha os grãos de trigo com a palha numa peneira, e aí tem que agitar, chacoalhar bem a peneira para soltar a palha do grão. Imagina?
Você está ali, você é um grão de trigo sendo peneirado. E aí, o que tem que fazer? Joga o trigo para cima, para que a palha saia. Pedro, Satanás quer fazer isso com você. Quer balançar a sua estrutura. Mas eu roguei por ti. Eu roguei por você, Pedro, para que Satanás não faça isso com você, porque, tadinho, você é tão bonzinho, eu estou investindo em você, eu vejo o seu potencial, eu vejo que você tem boas intenções, então eu roguei para que Satanás não faça nada com você. Está assim na sua Bíblia? Não, né? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, olha, Satanás pediu a sua vida, ele quer peneirar você, ele quer provar você, ele quer judiar de você, mas eu roguei por você ao meu Pai, para que a tua fé não desfaleça. Jesus nunca vai pedir para que você não seja aprovado, porque Ele falou, neste mundo tereis aflições, mas Ele não permitirá que você seja tentado ou provado mais do que você pode suportar. Juntamente com a aprovação, Ele dá o livramento. Amém? É isso Ele prometeu. Então Ele fala, eu roguei por você, Pedro, eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Sabe qual a sua maior arma? É a fé. Sabe o que você vai fazer para vencer na aprovação? É fé. É a fé. E é a fé que o príncipe desse mundo está querendo roubar das pessoas. Não vai na igreja, não congrega, fica em casa. Bíblia, igreja, pastor, que é isso? A ciência. Se você perder a sua fé, você perdeu as suas armas contra o diabo. Porque no conhecimento, Satanás sobrepuja qualquer um de nós. Mas na fé do Filho de Deus, ele perde para uma criança. Eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Tudo aquilo que você recebeu até hoje, tudo aquilo que você viu, tudo que você aprendeu, retém, filho, retém. Guarda o meu tesouro até aquele dia. Nada vai roubar minha fé, em nome de Jesus. Amém? Então Jesus, é isso que Jesus fala para Pedro. E Pedro disse, Senhor, não, aqui tem uma coisa muito importante. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, guarda isso, verso 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Quando você se converter, Pedro. Irmãos, aqui é o fim do ministério. Logo depois Jesus vai ser preso. Já passaram-se 3 anos. Pedro já fez todos aqueles sinais, já aprendeu tudo aquilo. E aí Jesus fala, quando você se converter. E aí é muito importante a gente entender a palavra conversão. A palavra conversão, converter. No grego, onde foi escrito isso aqui, é metanoia. Metanoia é transformação. É dessa palavra metanoia que vem a metamorfose. Metamorfose é mudança de forma, né? E metanoia é uma transformação que vem pelo arrependimento. Pedro estava no processo de metanoia, ele estava no processo de conversão, mas não estava pronto ainda. Olha, já tinha se passado 3 anos. Já foi no Monte da Transfiguração. Já foi lá na casa da Talita. Já participou da multiplicação dos pães e dos peixes. Já andou sobre as águas. Pedro, está em processo de conversão ainda. Quando você se converter, Pedro, ele deve ter ficado ofendido. Como assim, Senhor? Quando me converter, o Senhor está falando com o Pedro, está falando com o Simão. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. O Senhor fala, quando me converter. Isso seja um estímulo para você, tá bom? Quando você acha, mas eu já sou crente, já sou convertido há tanto tempo e ainda penso assim, ainda faço aquilo, ainda acontece isso. Não desanime, irmão. O Tomé, depois de tudo, ele ainda era o maior incrédulo deles. A conversão dele estava em processo ainda. O Pedro, depois de tudo,
não estava convertido ainda. Jesus falou: Pedro, você vai comigo até a prisão, até a morte, mas olha, Pedro, hoje o galo não vai cantar hoje antes que você me negue 3 vezes. Você vai negar que me conhece. Você vai negar que me conhece. Não conhece esse homem. Talvez Jesus te trouxe hoje aqui para te mostrar que você nem está convertido ainda. Talvez. Talvez por isso que você é tão inconstante. Talvez por isso que você é tão medroso. Talvez é por isso que você sempre coloca tantas coisas na frente de Jesus, na frente das coisas de Jesus. Que chocante, né? Talvez você nem tenha se convertido ainda. Mas foi isso que Jesus falou para Pedro. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Você vai me negar hoje mesmo, Pedro. E aí, será que Pedro negou Jesus? Ou será que ele estava mesmo convertido? O que você acha? Vamos lá para Mateus 26, 69. É bom a gente aprender com a vida dos outros, né? Porque quando chega na nossa hora, Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio da casa do Caifás, do sumo sacerdote, e lá dentro da casa Jesus estava sendo esbofeteado, cuspido, judiado, açoitado. Todos os discípulos já tinham fugido, todos já tinham ido embora. Pedro também fugiu, mas pelo menos ele foi lá para ver o que ia acontecer. Isso diz a Bíblia, ele foi para ver o que aconteceria com Jesus. E ele estava ali no pátio, enquanto Jesus sofria ali dentro. Mateus 26, 69, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. E ele negou diante de todos e dizendo: não sei o que dizes. Que é isso? Ele falou na frente de todos, ele negou Jesus diante de todos. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Jesus tinha ensinado: não jureis. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pela sua cabeça. Não jure por você mesmo. Porque você não sabe nem quantos cabelos tem na sua cabeça. O céu é o céu do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Então não jure. Quando você falar sim, é sim. Quando você falar não, é não. Não jure. Pedro jurou. Juro que não conheço esse homem. Segunda vez. O Pedro convertido, hein? Amém, irmão? Você está comigo? E logo depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: ei, verdadeiramente também tu és um deles, porque a tua fala te denuncia, o teu sotaque, o seu jeito de falar, a gente sabe que você é um deles. Então, aí Pedro caprichou, ele não somente jurou, mas ele começou a praguejar. Começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Nem sei quem é, nunca vi, nunca andei com ele, não conheço esse homem. Misericórdia. Começou a praguejar. Uma das primeiras coisas que muda na vida de um homem e de uma mulher, quando ele passa pela metanoia, pela conversão, o processo começa, né? Começa o processo. Uma das primeiras coisas que acontece é a mudança da linguagem, não é? Aconteceu com você? A gente para de falar palavrão, é incrível, a primeira coisa muda a linguagem. E a gente até nota, quando você está com alguém que não é cristão, você percebe: será que eu falava desse jeito? Não é? Mas Pedro, para mostrar que realmente ele não conhecia Jesus, ele não só jurava: não conheço, juro que não conheço, juro por isso, juro por aquilo, e dá-lhe palavrão. Realmente não conhece mesmo, nunca andou com ele, né? E nesse mesmo momento o galo cantou. Jesus tinha dito: Pedro, você vai me negar 3 vezes esta noite, antes que o galo cante. Terceira vez que ele nega, veementemente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera:
antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. É bom ou é ruim que Pedro tenha saído chorando amargamente? O que você acha? É bom. Arrependimento, remorso. Alguma coisa estava ali ainda, não é? Ele saiu e chorou amargamente. Mas aí a gente chega para nós aqui. Será que Pedro estava acabado? Foi reprovado no teste? Não dá mais para ele? Que decepção. O que você acha? Quantas vezes você já escorregou, naufragou na fé, parecia que ia engrenar e não engrenou, e o príncipe desse mundo, o acusador dos irmãos, como diz a palavra, ficou, viu, você acabou, viu, você não dá para esse negócio de crente, viu, esse negócio não é para você. Já aconteceu isso com você? A gente se sente o pior dos piores e não tem mais vontade de congregar, sendo que Deus fala, não deixe de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia de Jesus Cristo. Aquele que há de aperfeiçoar a obra que Ele começou em você até o dia de Jesus Cristo. Então, se você deixa de congregar, ainda mais quando vê que o dia de Jesus Cristo se aproxima, o diabo está conseguindo tirar você. E Jesus fala, filho, o diabo pediu a tua alma para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, junto ao Pai, para que a sua fé não desfaleça. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2. Assim como Ele intercedeu por Pedro, Ele está intercedendo por você e por mim. E Jesus está falando para você, filho, viu? Você pensou que já estava forte? Não ainda. Quando você se converter, vamos continuar o processo. Vamos continuar o processo. Você está disposto a continuar o processo? Amém? Por isso que Deus fala, congregue, porque quando a gente está congregando, a palavra vem, pá, 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 e a gente é moldado, e o barro é moldado de novo, e ele continua no processo. Vamos melhorar, vamos melhorar. Eu vou me converter. Aleluia. Então aqui a gente começa a ver o milagre da transformação, como acontece. Veja Marcos 16, a gente já está fechando. Marcos 16, o verso 7. Olha só que lindo. Marcos 16. Depois da ressurreição, quando as 3 mulheres viram o túmulo vazio, havia um anjo do lado do túmulo, e o anjo lhes disse, vou ler aqui Marcos 16, 6. Porém, o anjo disse a elas, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Pergunta, por que o anjo disse, vai e digam aos seus discípulos e a Pedro? Por que e a Pedro? Você consegue imaginar? Eu imagino que provavelmente Pedro já não se considerava mais discípulo. Pedro negou 3 vezes, jurou, blasfemou, xingou. Provavelmente o diabo estava ali, você é a carta fora do baralho. Já deu, Pedro, está fora, perdeu, não é? E agora o anjo fala, irmãs, digam aos seus discípulos e digam a Pedro também, que Jesus vai adiante de vocês. Como Ele combinou com vocês, Ele vai estar lá na Galiléia, vai esperar vocês no monte. Amém? Jesus quer resgatar você nessa noite. Você veio meio assim, tá bom, eu vou, mas como quem não quer, estou indo só porque você vai estar insistindo, porque você convidou, será que Deus vai falar comigo? Ai, igreja, Jesus quer resgatar você. Desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. Se você não está com Cristo, você está morto.
E aí acontece uma coisa, quando as irmãs foram lá e os discípulos estavam reunidos, portas fechadas, apavorados, e elas falando, olha, ele ressuscitou, eu não estava mais lá, o anjo falou com a gente e disse para avisar vocês. O Pedro estava lá, né, com eles, devia estar lá meio de canto, eu imagino. E olha, Pedro, e o anjo falou também para avisar você. O quê? Quem foram os dois únicos que correram para o sepulcro para ver se era verdade o que as irmãs falaram, que o túmulo estava vazio? Quem foram os dois? João e... Quem disse Pedro? Amém! Isso! O João e o Pedro! O Pedro! Eu imagino que quando Pedro levantou, o Satanás caiu do colo dele, né? O Satanás está no colinho dele já, né? Fica aqui, Pedrinho, você está fora. Pá! O quê? Já derrubou o Satanás do colo dele. Já se sentiu de novo, estou na guerra outra vez. Ele falou para me avisar. E ele já correu para lá. Sabe quando você é resiliente? Sabe quando você é indesistível? Sabe quando o inimigo pensa que venceu você e você se levanta de novo? O Pedro levantou e foi correndo. Estou de volta. Você está entendendo, irmão? Larga de ser mole. Larga de ser covarde. Larga de ser preguiçoso. Larga de ficar inventando desculpa. Você não sabe quando é o dia que Ele vai te chamar para a glória ou o dia que Ele volta. Arregaça as mangas hoje. Pedro entendeu uma coisa, eu ainda nem me converti, mas eu vou voltar para o processo. Aleluia! Mas não terminou ainda, o negócio é lindo demais, irmão. Esse processo de conversão é muito lindo. Eu posso dizer da minha conversão. Quanta coisa Deus tem feito no meu processo de conversão. É muito legal. É que nem fazer pão. Eu, antes de ter a máquina de pão, agora minha máquina quebrou de novo. Pela terceira vez quebrou, agora estou sem máquina. É muito fácil fazer pão na máquina, né? Você já tem aquela máquina de fazer pão? Vale a pena. Mas quando a gente faz o pão sem máquina é muito mais legal, porque a gente pega a massa, né, e bate, esmaga, e bate, põe mais um pouco de farinha, roda, não é? Não é assim que faz pão? Você já fez? Aí você põe a massa para descansar. Aí ela se acha, né, ela cresce. Está na hora de bater de novo. Massa, vem cá, e pá, e bate de novo. Oh, glória, a conversão é mais ou menos assim. Ele bate, você vence, luta, cai. Aí descansa um pouco. Já sou crente, Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso, Senhor. Descansou, filhão? Bate de novo. Oh, glória. A vida cristã é uma bênção, irmão. Descansar tem o céu, tem a eternidade para descansar. Aqui o negócio é fornalha e guerra e... Por isso que não tem lugar para crente de TikTok, crente molinho. Eu gosto desse pregador porque ele fala as coisas que eu gosto. Começa a ler a Bíblia para ver se... Lê a Bíblia. Aí você não fica pensando só o que você gosta. Aí Jesus continua trabalhando na vida de Pedro. Muito lindo. Ele pensa que agora resolveu, né? Mas olha lá, vamos lá para... Vou terminar agora, hein? João 21. Oh, glória, João 21. Pedro, você pensa que acabou? João 21. Depois disso, já depois da ressurreição, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos, João 21, manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim, veja só, todos estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Então, eram 7, todos os 7 estavam reunidos. Depois da ressurreição.
E Simão Pedro disse: eu vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E os 7 foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Já vi essa história antes, hein? Foram para o barco, Pedro com os outros 6, e naquela noite nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus que estava lá na praia. E disse-lhes, pois, Jesus, e Jesus está na praia e fala com eles. É fácil entender, irmãos, não é mar, é um lago, né? É o mar da Galileia, é uma grande represa formada pelo Rio Jordão. Então não tem aquele barulho das ondas, é mais fácil você da praia falar com alguém, que a gente vai ver que eles estavam a 100 metros de distância. E Jesus fala com eles da praia para o barco: olha, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falaram: não. Jesus fala: lance a rede à direita aí do barco e vocês vão encontrar. Ei, alguém vai lembrar disso, hein? Pedro, lança a rede à direita, já pesquei a noite inteira. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, colocou a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Esse é o Pedro. É Jesus, ele já pulou e já foi nadando para a praia. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros, e levando a rede cheia de peixes. E logo chegaram em terra, Jesus estava ali, Jesus já estava com um peixe na brasa, falou: olha, tragam mais 2 peixes, vamos comer aqui. Jesus continua trabalhando na vida de Pedro. Sabe como? Enquanto eles estão comendo, Jesus chega e fala: Pedro, fala uma coisa para mim, Pedro. Você me ama mais do que os outros? Claro que sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Vamos ler essa parte, não é? Versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, continua o processo da conversão: Simão, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Lembra que Jesus tinha dito para ele: Pedro, quando você se converter, fortalece os meus discípulos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, você me ama? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora a gente tem que apelar para o grego, não tem jeito, não faz muito sentido isso. Por isso que às vezes é bom que tenha mestres na igreja. Jesus pergunta as 3 vezes, ele fala: Simão, você me ama, ágape? A língua grega tem 5 verbos para amar. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama, ágape? Quem sabe o que é o amor ágape? 1 Coríntios 13. O amor ágape é o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. É o amor que não deseja o mal, só deseja o bem. Ágape é o amor que não se ensoberbece, que não é egoísta, que não é invejoso. O amor ágape é o amor de Deus. É o amor sacrificial, é o amor que se doa. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama, ágape, mais do que eles? E sabe o que Pedro responde para ele? Eu te amo, filéu, Senhor. Filéu é um amor, é um bom amor. Filéu. Quem conhece alguma palavra de origem grega
que o prefixo é filantropia. Filantropia, o que é filantropia? É amor aos homens, aquele que ama o ser humano. Tem pessoas que são filantropos, né? Tem filosofia, quem ama o conhecimento. É um amor. O que mais? Filosofia, filantropia, Tá bom já, né? É esse amor. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, chega mais, Pedro, você me ama ágape? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo filéu. É um amor, é um amor. Terceira vez, Pedro, você me ama ágape? Você abre mão de tudo por mim? Aí Pedro se entristeceu, porque pela terceira vez Jesus falou, você me ama ágape, e ele fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo filéu. E aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro tinha chegado num ponto da conversão dele, da metanoia, um ponto na transformação, que agora Jesus fala, Pedro, eu preciso mais de você agora. Você já foi provado, você foi aprovado, você tem que agora mudar de padrão. Chega de filéu, Pedro, agora é ágape. Você estava aqui, não tinha o que fazer, levou os outros 6 para pescar. Não foi? Senhor, aqui a gente não tinha comida. Aqui, isso aqui não está na Bíblia, hein, irmãos? Botei um peixe na brasa para vocês aqui. Peixe eu dou para você a hora que precisar. A próxima vez que você estiver sem ter o que fazer, Pedro, não vai convidar os discípulos, que eu investi 3 anos da vida dele, para pescar. Leva eles para pescar homens. Vai falar do Evangelho, de graça você recebeu, de graça dai, Pedro, você está entendendo? Apacenta as minhas ovelhas. Lembra que eu orava por você, para que quando você se converter, você fortalecesse os seus irmãos. Chegou a hora, Pedro. Está percebendo? Jesus é bondoso, Ele é paciente, mas Ele está investindo na sua vida, e tem uma hora que Ele fala, filho, já tem ágape aí? Já tem amor ágape por mim? Você pode começar a abrir um pouco do tempo de seu e dar um pouco para mim? Você pode deixar um pouco do seu lazer agora e cuidar da obra do Pai? Já tem ágape aí? Ou vamos voltar para a mesa do pão? Ô, glória! Mesmo assim, a gente sempre volta para a mesa da massa batida. Mas o importante é que a gente cresce de glória em glória. De glória em glória. Amém? Percebe qual é o maior milagre? O maior milagre é a metanoia, o maior milagre é a conversão. E a conversão é diária, é um processo da vida toda, por isso que Filipenses 1:6 fala, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou a obra em mim quando eu tinha 20 anos de idade, e continua trabalhando. Que de vez em quando eu acho que eu já estou pronto, e eu vejo que não estou, então Ele me dá mais uma dura, me dá mais umas bênçãos e fala, vai filho, agora vai. Vamos andar a 2ª milha. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero pedir agora em nome de Jesus que o Senhor Deus mostre para você em que ponto você está da sua conversão. Que ponto você está da sua conversão? Você ainda consegue passar um dia sem ler a Bíblia? Precisa se converter? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Você ainda consegue ficar sempre colocando as suas coisas antes das coisas do Pai? Irmãos, olha, Deus não vai pedir para você nada que você não possa dar. Fique tranquilo. Ele efetua em nós o querer, a vontade e o realizar. Ele primeiro coloca uma vontade santa no seu coração.
Amém? Ele coloca um desejo santo no seu coração. O problema é que logo depois que você sai, tocado por uma palavra, fala, não, eu vou levar Jesus Cristo a sério. Aí você recebeu um desejo, ele efetua o querer, e ele vai te ajudar a realizar. Mas aí quando você sai da igreja, sai desse ambiente, logo vem o diabo e rouba a palavra que foi semeada. E aquela vontade passa. Aí você chega em casa e liga a televisão ou aciona a sua mídia qualquer e já esquece de tudo. E aí o Senhor Deus vai ter que armar todo um cenário outra vez para te captar de novo. Não seja mais assim, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler só um versículo, você nem precisa abrir, tá? Mas eu vou ler Lucas 9, 25, para você saber. Eu vou ler Lucas 9, 25, Jesus disse assim, olha que palavra dura. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, se perder ou prejudicar a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e se prejudicar? Prejudicar por quê? Porque qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando eu voltar na glória do Pai, na glória dos anjos, eu vou me envergonhar de você. É melhor a gente ouvir isso agora do que naquele dia, porque Jesus vai voltar. Amém? Eu creio que hoje é o dia. Hoje começa a sua metanoia. Pode começar hoje a sua conversão. Hoje você pode entregar a tua vida para Jesus. Hoje pode ser o dia da continuação da sua conversão. Amém? Hoje pode ser o dia da ativação. Pode apagar algumas luzes. E aqui tem alguma coisa grande, irmãos, veja. Deus fala, nem todos são pastores, nem todos são mestres, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos têm o dom de curar, nem todos profetizam. Mas cada um tem um dom, cada um tem um chamado, cada um tem uma área. E Deus conta com você. Irmão, entenda, no processo da transformação, da conversão, no processo da conversão, veja isso, a gente está migrando da terra para o céu. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse é um processo, essa é a conversão. A gente estava totalmente nas coisas da terra. Conhecimento, filosofia, ciência, trabalho, esportes, só na terra. E de repente Deus começa a colocar coisas do céu, coisas espirituais, milagres, trabalhos espirituais. Ele começa a mostrar para a gente vida eterna, ele começa a mostrar que você não é só corpo e alma, que você é espírito também. E aí começa esse processo da conversão. Isso é meio louco, mas as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, os que vão ficando pelo caminho, mas são salvação e poder de Deus para os que creem. Então, em nome de Jesus, que hoje você dê mais um passo na sua conversão. Você está numa igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo tem muitos membros, cada membro tem a sua função, você tem a sua função, você é importante. Amém? Deu para captar? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou, eu quero saber o que Ele espera de mim. Nesse processo de metanoia, nesse processo de conversão diário.